Na primeira questão, ele nos traz aqui essa tabela de potencial de redução e ele dá aqui 3 afirmativas para a gente julgar se é verdadeiro ou falso. Então, na primeira diz assim: o lítio é um forte agente redutor. Bora relembrar aqui. Aquele que sofre oxidação, ele dá elétrons e ele é chamado de agente redutor. O que sofre redução é o eletrodo que está recebendo elétrons e ele é chamado de agente oxidante. Então, vejam que é o contrário, tá? Se ele sofre redução, ele é o agente oxidante. Se ele sofre oxidação, ele é o agente redutor. Então, aqui diz que o lítio é o agente redutor, ou seja, está dizendo que o lítio sofre oxidação. Vejam aqui, ó, o lítio, gente, ele está aqui na tabela e vejam o potencial padrão dele. Ele tem o menor potencial de redução. Se ele tem o menor potencial de redução, quer dizer que dificilmente ele vai reduzir. É mais fácil ele oxidar do que ele reduzir, porque o potencial de redução dele é muito pequeno, ele não consegue reduzir. Logo, ele vai oxidar. Se ele oxida, ele é o agente redutor. Então, no primeiro diz, o lítio é um forte agente redutor? Sim, tá? Segundo, o cátion prata pode oxidar o cobre metálico para cobre 2+. Então, aqui nós temos uma pilha entre a prata e o cobre. Primeiro, a gente vai colocar aqui os 2 eletrodos. Nós temos aqui a prata, que o símbolo da prata é o Ag, e o outro eletrodo é o cobre. Então, vamos supor aqui que eles estão formando uma pilha. Entre o Ag e o cobre, qual deles vai reduzir, vai receber elétrons? É só a gente olhar para a tabela. Aquele que tiver maior potencial de redução é o que reduz. Então, vamos procurar aqui o Ag. Então, nós temos aqui o Ag e o cobre tá aqui. Vamos colocar aqui do lado o potencial de redução de cada um. Vejam que eles não estão em ordem, porque aqui tem um mais e depois aqui tem um menos. Então, a gente vai analisar individualmente. Então, a gente coloca aqui o potencial do cobre, que é mais 0,34 volts, e a gente vai colocar aqui o potencial da prata, que é mais 0,80 volts. Qual dos dois, pessoal, tem um maior potencial? Qual dos dois é maior? É o mais 0,8 ou é o mais 0,4? A prata tem um maior potencial de redução. Logo, é a prata que vai reduzir e o cobre vai oxidar. Ele vai dar elétron. Então, os elétrons vão sair do cobre em direção à prata. Então, a prata, gente, ela vai oxidar o cobre? Sim, a prata, ela vai oxidar o cobre, porque quando a prata puxa os elétrons do cobre, o cobre está oxidando, tá bom? Então, verdadeiro e verdadeiro. Terceiro, o zinco é o ânodo de uma pilha formada por zinco e chumbo. Então, na terceira diz que uma pilha entre o zinco e o chumbo, o zinco é o ânodo, ou seja, é aquele que sofre oxidação. Vamos analisar isso direito. Então, agora, nós vamos ter uma pilha entre o zinco e o chumbo. O zinco é o Zn, tá aqui ele, ó. E o chumbo é o Pb, está aqui também. Nesse eletrodo, eu vou colocar o zinco. Qual é o potencial de redução do zinco? Menos 0,76 volts. No outro eletrodo, eu vou colocar o chumbo. Qual é o potencial de redução dele? Menos 0,13 volts. Pessoal, qual é o que está mais próximo do positivo? É o menos 0,76 ou o menos 0,13?
Se a gente for colocar numa escala aqui, tiver um 0 e aqui for positivo e negativo, o que está mais próximo do 0 é esse aqui, ó. Sendo assim, ele tem um maior potencial de redução. Logo, é ele que vai sofrer redução. E o zinco vai sofrer oxidação. Aí ele pergunta se o zinco é o ânodo. Gente, qual é o polo que se chama ânodo? Vamos para o macete. Não. Oxida. O que oxida é o polo negativo e ele é o ânodo. O zinco, gente, ele é o que está sofrendo oxidação, logo ele é o polo negativo, logo ele é o ânodo. Então, quando diz assim, o zinco é o ânodo dessa pilha, está correto também. Então, 1, 2 e 3 estão corretos.